Fala galera, mais um episódio aqui no Savecast, segundo episódio. Estamos aqui mais um dia para salvar o seu dia com insights poderosíssimos. Hoje com um convidado mega especial. Luquinha, apresenta ele pra gente. Estamos aqui hoje com o médico Rafael Zulu, nutrólogo esportivo. E fala para nós, Rafa, tá feliz em estar aqui? Mais um dia, obrigado aí por ter aceitado o convite. Prazer receber você aqui. Bom, eu que agradeço aí pelo convite, é uma honra enorme estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da minha profissão, do meu trabalho e para a gente poder trocar ideia a respeito aí do meu dia a dia, explicar para vocês o que a parte da nutrologia esportiva pode fazer para um paciente, para quem trabalha aí na área da saúde, também na área da estética, vai ajudar bastante coisa. Bacana. Bacana, Rafa. Primeiro, para a gente começar, eu queria saber lá do início, por que que você escolheu medicina? Na época que você escolheu não estava tão difundido. Hoje em dia tem faculdade em tudo quanto é canto, né? A gente aqui de Sorocaba tem na Facens, agora tem na Unip, tem na PUC, que é a mais tradicional. Por que que você escolheu medicina? Foi um estímulo familiar? É algo que você sempre gostou de cuidar das outras pessoas? Como é que foi isso aí? Bom, eu sou lá de 1979, realmente tinha bem menos faculdade de medicina que tem hoje em dia. Meu pai já falecido, ele era cardiologista, então já tive uma influência paterna ali da medicina. E eu sempre tive essa vontade de cuidar das pessoas, sempre fui em hospital com ele, naquela época era mais, vamos dizer, liberal. Então a gente entrava no hospital, eu até ia visitar eles algumas vezes na UTI, quando ele dava plantão. E ele brincava comigo que o meu irmão passava escondendo o rosto, eu ia colocando o rosto dentro das salas, né, dos quartos para olhar. E com o tempo foi crescendo a vontade e foi realmente a única coisa que eu pensei em ser médico. E Legal. fiz faculdade aqui em Sorocaba mesmo, entrei, graças a Deus, deu tudo certo. E estamos seguindo aí na luta como médico. Da hora, Rafa. E a faculdade, como é que é? A faculdade é difícil? É isso tudo que falam que tem que estudar muito? Para você foi legal? Você curtiu? Foi na faculdade que você começou a já saber o que você queria trabalhar? Por exemplo, assim, eu entrei na faculdade, eu quero ser cardio, você gineco. Você já tinha uma noção? Ou você só entrou lá e falou, meu, quando eu começar a faculdade eu descubro? Olha, na verdade não tinha essa noção quando eu entrei na faculdade, tá? Tanto é que foi algo que eu demorei para descobrir o que eu realmente queria fazer. Tem que estudar bastante, tá? É uma faculdade puxada, tem bastante prova, bastante trabalho, dá para se divertir bastante também, tem bastante festa. Eu fiz aqui em Sorocaba, tem muito pagode. Então, foram aí que eu posso dizer, acho que os 6 melhores anos da minha vida. Que Foi legal. uma época muito legal, eu acho que é uma profissão muito bonita, é bem desgastante, tá? Em relação a isso, realmente eu não entrei já sabendo o que eu queria fazer. Eu trabalhei muito tempo, trabalho, né, como emergencista e intensivista, mas o que eu descobri agora, faz pouco tempo, que a minha paixão aí é a parte da nutrologia esportiva, foi aonde eu me encaixei na medicina. Então, vamos dizer que eu fui uma pessoa que eu me encaixei tarde no que eu queria fazer. Sempre gostei muito da área de emergência e da área intensiva, mas é uma área muito desgastante, é uma área que suga muito você. Do Então, plantão, é né? muito plantão, não tem feriado. é, Começar a lidar com a morte, para mim, antes era mais fácil do que é hoje. Hoje, por exemplo, eu me sinto mais. Sobrecarregada. Eu digo assim, hoje para mim é mais difícil dar uma notícia de morte do que há 10 anos atrás. Então, vamos dizer assim, antes para mim era um pouco mais fácil. Hoje para mim é um pouco mais carregado. Você está o tempo inteiro falando para alguém que o familiar está ruim, que não vai sair, que não... A gente lida muito com a vida e a morte, e que eu brinco, às vezes é um braço de ferro com Deus, para quem acredita tem a sua Sim. religião ou não, no qual a maioria das vezes ele ganha, porque ele que escolhe a hora, entendeu? Então eu acho que é uma rotina muito desgastante. Daí vamos dizer que eu perdi um pouco o encanto por essa área da intensiva, pelo estresse mesmo, por ser muito puxado. É uma área muito bonita também, porque é uma área que a gente lida num momento muito delicado da vida da pessoa, mas eu acho que para mim essa área aí agora está na hora de eu começar a reduzir e ir para a odontologia esportiva, que é onde eu realmente acho que eu encontrei, que eu posso falar, é isso que eu quero fazer, a parte de saúde, esporte, tentar levar as pessoas a um estilo de vida mais saudável. Isso é a minha intenção com a medicina agora. Bacana. E essa parte que você fez da UTI,
UTI, né? E UTI, isso. O que você achou mais difícil em que te levou realmente a falar, puxa vida, essa situação aqui é uma coisa que eu não quero mais passar? Olha, sinceramente, algumas coisas que eu não posso falar, né? Não, mas Algumas, assim, né? não... Mas eu digo que, no geral, o Covid foi um divisor de águas muito grande, Sim, tá? Eu trabalhei o Covid inteiro na UTI. Eu conheço muitos médicos que frequentavam o hospital, que, vamos supor, fazem exames, né? Que, com todo respeito, falam que viveram o Covid, mas é diferente quem viveu mesmo. Aquilo lá foi uma coisa totalmente fora da realidade. Muita morte, muitas pessoas, teoricamente, mas até um pouco saudáveis, que acabaram morrendo. E muitas notícias de morte começou, sinceramente, me abalar um pouquinho, de estar sempre falando para uma pessoa que o familiar dela, que ela tanto gosta, Faleceu. vai falecer. Porque, assim, eu tenho uma concepção da morte um pouco diferente. As pessoas, eu penso que a morte é mais presente na vida do que as pessoas pensam. A morte é muito mais comum do que a gente imagina. Então, infelizmente, alguém que às vezes está 100% saudável descobre uma doença ali totalmente terminal em questão de semanas, entendeu? entendi. Então, eu digo, às vezes, quando a pessoa tem uma doença de longa data, a família, aspas, já se prepara para aquela morte, é uma notícia. Agora, uma pessoa que sofre um acidente, uma pessoa que descobre um tumor ali de uma hora para outra, para você falar isso para a pessoa, para o acompanhante, pai, mãe, filho, realmente foi minando o meu psicológico. Foi algo que eu fui começando a me desgastar, e conversando muito com a minha esposa, eu falei, olha, não é muito mais o que eu quero para mim, entendeu? Acho que tem que ter quem faça isso, entendeu? Eu fiz isso por muito tempo, ainda faço, mas eu acho que essa situação de sempre estar passando notícia ruim para as pessoas é desgastante, é uma coisa muito desgastante. Eu, Sim. particularmente, eu nunca pensei em ir para a área da medicina por conta disso. Talvez hoje, com a minha cabeça, que eu não imaginava que eu me tornaria personal, né? Eu entrei para trabalhar com futebol. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu entraria na medicina para trabalhar com nutrologia esportiva, que você não vai lidar com morte nenhuma. Porque eu pensei numa época, eu falei, pô, será que eu faço medicina? Mas imagina a pessoa morre. Tipo, eu sou uma pessoa muito esponja. Eu não ia. Até, óbvio, faria parte do meu trabalho, mas eu acho que eu absorveria muito isso. E outra coisa que eu queria saber, Rafa, como que você migrou de ser um intensivista para você virar para nutrologia esportiva? Qual foi o insight que você teve? Aconteceu alguma coisa na sua família? Ou você falou, meu, chega, quero emagrecer? Como é que foi isso aí? Na verdade, eu tive um insight comigo mesmo, né, que eu falo, o Luquinha conhece um pouco da minha história, eu vou contar aqui pro Lucas também. Aham. Eu sou a pessoa que tem né, um estilo de vida totalmente contrário do que eu tenho hoje. Eu era aquele cara do bar, aquele cara do churrasco, aquele cara do lanche, da pizza. Eu trabalhava muito à noite, trabalho muito à noite até hoje. Então eu cheguei a pesar 120 quilos e ter a minha pressão a 21/12 de pressão arterial. 21/12. 21 Caraca. por 12. E eu lembro certinho essa história, eu conto, a minha esposa já tá, acho que conhece ela já do início ao fim. Eu estava de plantão em Salto, aqui que fica do lado de Itu. Eu lembro certinho até hoje, na emergência, isso foi em 2018. E nesse mesmo dia, minha pressão tinha dado 21/12. E eu atendi um paciente que tinha uns 4, 5 anos a mais do que eu, com o mesmo, vamos dizer, shape do que o meu, Estilo de gordinho, vida. estilo de vida Sedentário. também sedentário, toma cerveja. Eu, sinceramente, só não lembro se ele estava tendo um infarto ou um AVC, E que nessa época são você praticava alguma atividade física, zero, Rafa? zero de Zero? atividade Só física. plantão A e única, Pizza e a única cerveja. atividade era levantamento de copo, E garfo. garfo, pizza, churrasco, nada, zero de atividade física. Não... Eu sempre fui um cara que gostei muito do esporte, no sentido de ver esporte, assistir muito esporte, acompanhar, mas né? Mas não praticava. totalmente sedentário. Eu atendi esse paciente, liguei para minha esposa e falei para ela exatamente essa frase. Eu falei para ela, daqui a 4, 5 anos eu vou morrer. Você já se prepare para alguma coisa, para como que você vai viver, porque daqui a 4, 5 anos eu vou estar na UTI, não como médico, como paciente, porque eu vou morrer. Não, Porque calma aí. Você ligou pra sua esposa e falou isso? falei para ela exatamente isso. E ela? Do nada. Ela não entendeu a ligação, né? Eu falei, Você mas que tá como assim? louco? Descobriu alguma coisa. Daí eu falei para ela, não, eu falei, eu tô com 21/12 de pressão, não faço nada, eu só como mal, bebo cerveja pra caramba,
alimentação 100% errada, sedentário. Falei, tô atendendo um cara aqui com o mesmo estilo de vida que o meu. Ele tem 4, 5 anos a mais do que eu. Falei, eu vou morrer. E daí foi a hora que eu tive um insight que eu falei, não, eu preciso mudar. E já tinha feito, tipo, uma vez ou outra, uma academia. Igual todo mundo, né? É daquele jeito, Vai, faz, volta. larga, nada muito sério. Bebia muita cerveja, eu tinha uma geladeira na minha casa que era uma cervejeira, que é só de cerveja, importada, artesanal. E daí eu comecei a tentar treinar, emagrecer, mas tomava cerveja, não ia treinar, Dava um ressaca, migué. dava um miguezinho, São Paulino, na época São Paulo estava bem, né? Hoje já não está tão bem. Então era muito jogo. E daí eu decidi parar de beber. Parar de beber e mudar o estilo de vida. Tanto é que eu falo para tu que 10 vezes você vira chacota no meio dos amigos, né? Vira O o chato do rolê. chato. Não vou usar outros termos aqui para não falar, mas, pô, o homem que é homem bebe, quem tem barriga tem história. Mas na hora que eu consegui, realmente, para mim, é que eu falo, cada um tem que ter um equilíbrio. O meu equilíbrio foi 100. Se você consegue beber socialmente ali do final de semana, acho que Boa. legal. Para mim, atrapalhava. E nessa hora eu comecei a treinar, comecei a comer melhor, e daí foi tipo, cada vez eu comendo melhor, treinando melhor. Começa pelo corpo, mas eu queria pela saúde, por eu estar hipertenso. E daí, depois de tudo isso, eu quis estudar o que eu fiz comigo. O que E daí aconteceu? eu descobri a nutrologia esportiva. A nutrologia esportiva, na verdade, não é nem uma especialidade, tipo, eu não sou especialista, não tem uma que a gente chama RQE na medicina, né, que seria a especialidade mesmo, mas é uma área de atuação que juntou a medicina esportiva e a nutrologia. Então, assim, o que seria a nutrologia esportiva? É tratar doença crônica não transmissível, obesidade, diabetes, síndrome metabólica, até a parte de ansiedade, muita coisa, através de uma alimentação boa e do exercício físico, que foi exatamente o que eu fiz comigo. Hoje, graças a Deus, eu não tomo nenhum remédio para pressão alta, minha pressão é Que bênção. normalizada. Tenho, tipo, meus exames todos, né, controlados. Eu falo que só o exame bom não quer dizer que você está saudável, mas eu faço tudo hoje para ter uma saúde boa, porque eu sou um cara que pretende trabalhar até bastante, né, até uns 70, 75 anos aí. Eu quero estar ativo, porque eu acho que trabalhar para mim é fundamental. Então, foi por isso que eu fui atrás. Eu fui entender o que eu fiz comigo para eu poder fazer com as outras pessoas. E Rafa, Bom, cara. eu sendo personal na área, eu vejo que a maior dificuldade que as pessoas têm em emagrecer é no começo. Qual que foi o seu... O que você fez ali no começo que você conseguiu manter? Primeiro, foi um propósito, estava muito a fim de emagrecer, foi um personal que te ajudou, algum amigo, como que você conseguiu manter a constância? Porque você foi um cara que durante muitos anos, você falou que bebia cerveja, comia pizza, então você mudar do nada é muito difícil, você sustentar isso, porque você, assim, eu acredito que é um caso muito extremo, é 1 a cada 100 que vai conseguir isso, de chegar e já começar e mudar rapidamente. Normalmente as pessoas demoram um pouco mais de tempo, começa, para, aí vai de novo, começa, para, até dar certo. O que te fez começar e já ter resultados assim de uma forma tão expressiva rapidamente? E pegando o gancho disso, você comentou muito sobre o seu círculo social também, né? Que você teve que ser 100%, que um pouco só não estava dando certo, né? Já solta antes disso que ele comentou, como a pessoa pode começar, porque eu acho que o ambiente é o primeiro, né? Se Eu você não penso sai do ambiente assim, onde está, eu falo isso, até assim, esses problemas de plantão, estresse, me levou a um quadro de ansiedade muito grande, né? Voltei até a ter um acompanhamento com um psiquiatra para ajudar essa parte mental. Mas eu acho que o ponto principal para mim foi meu filho, é um ponto-chave muito forte, tá? É minha família, mãe, pai, irmão, e a minha esposa, assim, uma parceiraça Que legal. absurda, absurda, absurda. Elogiar muito ela. Ela é uma pessoa que Te deu força. abraçou a apoia, causa né? junto comigo, porque é difícil, cara, porque você tem que mudar os amigos, tá? Não que assim, por causa do tipo, né? Vamos dizer assim, que nem o pessoal fala, tipo do rolê, né? É diferente. É, Porque os caras querem ir pro bar, você o quer ir cara quer treinar. ir pro bar, Totalmente. então, tipo, tanto é que eu lembro até hoje, primeiro final de semana, que eu tinha parado assim, eu virei para ela, o que a gente vai fazer?
Não Olhei sei aqui, mais. eu conhecia todos os bares de Sorocaba. É o restaurante, né? Daí eu falei pra ela, Agora eu vamos, preciso conhecer vamos, todas as academias. não, eu falei pra ela, vamos tomar um açaí, né? Eu falei pra ela, mas aonde que toma açaí? Não sei. Pô, eu não sei onde toma açaí. Então, eu não sabia, cara. Então foi muito difícil. Mas eu acho que os resultados foram me ajudando, tá? Tanto que eu já conversei com alguns amigos meus médicos que cuidam dessa parte, eles realmente falam que o meu exemplo é um pouco fora da curva, porque foi muito. Eu botei na minha cabeça que, cara, eu vou fazer isso. E eu comecei a ter gosto, Luquinha. O que para mim mudou muito? Eu descobri os benefícios que a musculação estava me dando. Então, por exemplo, eu ia amarrar o tênis e a minha barriga atrapalhava. Eu ia subir a escada e eu ficava cansado. Então, pô, você começa a dormir melhor. Olha que meu sono ainda é péssimo até hoje, por N motivos, por eu trabalhar à noite. Mas eu comecei a dormir melhor, eu comecei a ficar mais disposto. Você começa a se sentir melhor no espelho. Então, uma coisa foi levando a outra. Eu fui começando a ter resultados, não só estéticos, resultados meus do dia a dia. E eu fui vendo que tudo isso estava ligado em eu comer bem e eu treinar bem. Então, assim, para mim é um prazer. Tanto é que você me acompanha na academia, vê, eu sou a pessoa que treino porque eu gosto. Eu vejo muita gente falar assim: ah, pô, mas 1 hora na academia é chato. Eu falo, é chato durar 1 hora. Por mim, eu ficava 4, 5 horas lá dentro. Mas eu comento com os alunos, o Rafa, e com as pessoas que não treinam ainda. Eu falo, olha, o brinde é o seu resultado estético. Você quer ganhar massa, você vai ganhar massa. Você quer emagrecer, você vai emagrecer. Isso é um bônus que você ganha. Quem que não quer dormir melhor, tá mais disposto no dia, se sentir mais confiante, ter autoestima, se você pratica alguma outra atividade física, você vai performar melhor. Quem que não quer isso? Se existisse um remédio que custasse super caro, todo mundo iria comprar. Ainda de bônus, você vai conseguir emagrecer ou você vai conseguir ganhar massa, dependendo do seu objetivo. Então, a academia só tem benefícios. Eu falo para as pessoas, eu não entendo alguém que não faz atividade física. Tem pessoas, beleza, eu entendo, não gosta de academia, mas tem crossfit, tem funcional, correr na rua, natação. Tem 1 milhão de coisas para você Exato. fazer. Não tem como a pessoa falar, eu não gosto de atividade física. Desculpa, eu acho que é mentira. Não, e hoje em dia tá tudo acessível, né? Tem muita Faz coisa. Uma Gym coisa você vai Pass, gostar. Total Pass, aí você vai pra todo lado. Aí que Uma você coisa Sim, você vai sim. gostar, não é Não, eu possível. falo uma coisa, você roubou, não digo roubou, mas teve a mesma frase. Uma vez eu conversei isso com um amigo meu. Eu falo para ele que a estética é um brinde, cara. É É um um bônus, brinde, cara. porque hoje, até na minha pós, eu fiz aqui, que eu fiz a pós de odontologia esportiva, a gente estuda que o músculo libera uma substância que são as miocinas, tá? Cara, se você ver no que ela age, ela melhora o sistema digestivo, ela melhora a sua pele, ela melhora a sua memória, melhora a sua pressão arterial, melhora seu sistema endócrino, cara, melhora tudo. A única coisa que você precisa fazer é contrair o músculo, tá? Então, o que eu falo para as pessoas assim, eu vou te dar 2 remédios, tá? Vamos escolher que você tenha 2 remédios que vai agir em um monte de coisa. Pensa que esse remédio vai melhorar a sua pressão arterial. Esse remédio vai fazer você dormir melhor. Esse remédio vai melhorar o seu intestino. Esse remédio vai fazer você se locomover melhor. Esse remédio vai fazer você ter mais disposição. Esse é um remédio. Qual é o nome dele? Exercício físico. Tá? Qual que é o outro remédio? Alimentação. A partir da hora que a pessoa entender que o alimento... O que eu falo para a pessoa? Você não precisa ficar aquela pessoa... quer dizer que eu não posso comer nada. Mas o alimento é um combustível. Você tem que entender isso aí. Você pode ter uma relação emocional com a comida, lógico. É gostoso você comer uma coisa que te dá prazer. Mas você tem que entender que o seu corpo precisa de um combustível para ele funcionar. Esse combustível se chama alimento, tá? E qual que é o melhor remédio para você tratar a dor crônica? Musculação, cara. O cara que se eu ficar 1 semana, 2 semanas sem treinar, eu fico cheio de dor. Então, isso aí que você falou, como que a pessoa pode não gostar de uma coisa que vai melhorar tudo para a pessoa, entendeu? Mas pô, quer dizer que eu não posso fazer isso, não posso. Não, é balancear, cara. Tem que. Então, eu sou uma pessoa meio que suspeita, né? Eu acho que a pessoa tem que descobrir o esporte. Eu falo muito da musculação, que hoje a gente sabe que músculo é saúde, tá? Então, a gente precisa manter a massa muscular. Isso é discutível. E eu falo o quê? Criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa. Eu não gosto de treinar, então vai lá sem gostar, cara. Vai lá porque é um remédio. Você treinar é um remédio. E é um remédio barato. É muito mais barato que você pagar uma lipo, pagar esses remédios malucos que tem por aí.
E além de tudo isso que você estava falando, Rafa, eu falo assim, pela minha vida, né? A musculação mudou minha vida. Eu entrei na faculdade para trabalhar com futebol e no meio do caminho eu descobri a musculação. E assim, a principal transformação, eu tinha uns hábitos muito ruins também. Me alimentava mal, me ingeria bebida alcoólica, era que eu tava com 18, 19 anos, tava indo para muita festa. Eu sei que se eu continuasse naquela rotina, hoje eu não ia estar com o corpo que eu tenho hoje. Ia estar gordinho, só espinha, um monte de coisa ruim acontecendo comigo. E além de tudo isso que a gente já comentou sobre os benefícios da musculação, para mim, qual foi o principal motivador? Autoestima. Porque eu era um cara que eu não tinha confiança. Então eu começava as coisas na vida e eu falava, putz, será que vai dar certo? Acho que eu vou desistir. Não sei. Porque a pessoa que ela não confia em você mesmo, tudo que ela vai fazer, ela não confiava. Então, até que em relação a relacionamento amoroso, eu não confiava em mim. Eu falava assim, putz, será que eu vou chamar aquela menina pra sair? Então, acho E que ela te dá não. uma disciplina para tudo que você vai fazer a mais ao longo do dia. Você tem a disciplina de treinar, você tem a disciplina de comer bem. De estudar. E lembrando uma coisa que você falou, tem muita pessoa que fala o tá gordinho como uma ofensa. A gente tem que lembrar que hoje a Organização Mundial da Saúde fala que a obesidade é uma doença tal qual diabetes, tal qual hipertensão, tá? Então ninguém tá aqui falando gordinho de sentido gordofobia, não pode ser Não tem gordo. nada disso, A gente pelo tem que amor de Deus. entender que gordura é doença. Uma doença como Então, qualquer você outra. gostando ou não gostando. Você pode se achar bonito gordo. Ninguém tá falando que você não pode se achar bonito. Mas você tem que entender que você está doente, tá? Então você tem que tratar a sua gordura assim como você trata a hipertensão, assim como você trata a sua diabetes, tá? Então isso é saúde. Então massa muscular, estar com o corpo em dia, tudo isso é uma questão de saúde, não é só estética. Novamente, estética é brinde, É é um um brinde. brinde. Você comentou sobre miocina. 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 Tem um nível, uma quantidade mínima de exercício para começar a liberar ou só de Olha, na verdade, vivendo ela sim, naturalmente já vai. na pós que eu fiz, isso aí que a gente fala, tem vários estudos, não tem um consenso total. O que a gente seria nos 7 dias da semana para a gente ser saudável, vamos assim dizer? 2 vezes por semana um exercício físico resistido. O que é o exercício físico resistido? Alguma coisa que você use o peso contra o seu corpo. Então, vamos supor, a musculação, crossfit, carregar um peso, alguma coisa, isso se chama exercício resistido, tá? 2 vezes por 2 semana. vezes por semana. 4 vezes por semana um exercício aeróbico, nem que seja de leve intensidade, 40 a 50 minutos mais ou menos, tá? E flexibilidade, cara. Flexibilidade 1 vez por semana. Isso aí também é fundamental. Fazer alongamento mesmo. Exatamente. E o que a gente fala muito é atividade física, né? Atividade física é diferente de exercício físico. Sim. O que é atividade física? Você lavar a louça é atividade física, você arrumar o seu quarto é atividade física. Você, ao invés de carro para padaria e andando, é atividade física. Se preconiza pelo menos 60 minutos de atividade física por dia, tirando exercício físico. O ideal para você não ser considerado sedentário, 60 minutos de atividade física por dia. Cara, lavar louça, jardinagem, então a gente até brinca, pro idoso, jardinagem é um exercício, desculpa, uma atividade física excelente. Brincar com seu filho, qualquer coisa, lavar o carro, qualquer coisa que você esteja exercitando ali é uma atividade física. Tá? Isso aí, então, tem a atividade física e tem o exercício físico. Então, tente ser o mais ativo por dia. Eu vejo isso muito em hospital. O cara vai para o primeiro andar, ele chama elevador e espera 4, 5 minutos para subir um andar, cara. Tinha 2 lances de escada. São 2 lances de escada. Então, sabe, infelizmente a população está cada vez mais sedentária, a população está cada vez mais obesa. Isso realmente é meio alarmante, essa situação. E parece bobeira, né, cara? Mas o ano passado eu morei num prédio de 4º andar. Só escadinha. E eu fiquei sem treinar, mas o cardio até que manteve. Se for parar pra pensar, porque eu não fiz nada. Só de ficar subindo escada. Só que eu subia 8 vezes Mas por dia. muda. Isso aí é impressionante. E assim, eu falo isso, as pessoas falam, não, que eu fui mudar isso depois que eu estudei, tá? Eu também era um cara que usava muito elevador. Depois que eu olhei, que a gente chama isso lá na pós, que a gente fala em atividades, ou às vezes exercícios em petiscos. O que é isso? Você, ao longo do dia, tem que fazer esses 60 minutos. Então, por exemplo, se você faz 10 minutos na hora do almoço, 10 minutos, seja andando no final de tarde, 10 minutos andando com o cachorro, você soma tudo, dá uns 30 minutos, entendeu? Então, você pode fazer isso fracionado ao longo do dia. O mais importante é sempre você estar o mais ativo possível. E também vale para passo, né?
6 a 7 mil passos por dia tira você do sedentarismo, tá? 6 a 7 mil passos. 6 a 7 mil passos por dia. Então, quem usa hoje, é muito comum você usar smartwatch, nessas que contam o passo. Os smartwatches não são muito bons para caloria, tá? Até as pessoas seguem muito o gasto calórico, para isso ele não é muito fidedigno. Mas para contagem de passo, para frequência cardíaca, ele é muito bom. Então, às vezes, você não consegue fazer, eu não consigo fazer alguma coisa, mas se você dá ali de 6 a 7 mil passos por dia, você já não é considerado sedentário, você já é considerado uma pessoa ativa. Dependendo do trabalho, por exemplo, ele que trabalha Sim, andando sim. pela sala o dia todo, às vezes já dá 7 mil passos no trabalho já. Fácil, fácil. O meu, assim, eu acompanhei muito, por exemplo, quando eu dou plantão de 24 horas, 1000 Corre pra cima, passos. pra baixo. Não, plantão ali como é na UTI, né? Eu faço UTI, é Tá. pequeno, Mais né? fechado. Por mais que eu ande para lá e para cá, dá 1000 passos, 1200. Dia que eu tô tranquilo, que eu sou muito ativo, não paro, eu ando com o cachorro, brinco com meu filho, 10 mil, 9 mil passos. Eu sempre brinco lá, se tá perto dos 6 mil e não deu, eu invento alguma coisa para eu andar mais um pouco. Nem que seja para dar volta em volta da mesa da sala. Sim, cara, é fundamental. A gente tem que entender que isso é saúde, entendeu? Eu vi um estudo na minha pós também, recente, que mostra que hoje, isso lá nos Estados Unidos, tá? A dona de casa norte-americana, ela gasta em torno de 500 calorias a menos. Eu só não me engano se é há 30 anos atrás, eu não vou lembrar certinho quantos anos atrás, mas comparando com algumas décadas atrás, pô, são 500 calorias a menos por dia. Parece besteira, mas daí entra o controle remoto, o telefone que era sem fio, né? Que Hoje em dia tem máquina de é. lavar louça, máquina de lavar louça, máquina de Só nessas lavar roupa. coisinhas. Sim, só em robô atividade, para limpar a casa. só em atividades diárias do dia a dia, hoje se gasta 500 calorias a menos por dia. E É muita Rafa, coisa. assim, né? Eu vendo muitas declarações dos meus alunos, tudo isso que você falou é muito bacana. Mas eu acredito que a pessoa que está muito sedentária, muitas vão desanimar, que é falar, meu, é muita coisa, eu treinar 2 vezes na semana, e eu fazer cardio 4. Você conseguiria definir para nós 3 passos que a pessoa que está sedentária, o que que ela pode fazer para ela conseguir sair desse sedentarismo? Algo que não seja tão radical. Meu, treinar 1 vez na semana, cardio meia hora, 10 minutos por dia, e com o tempo ela ir aumentando. Tem algum passo a passo que você recomendaria para a galera que está assistindo a gente? Olha, se eu fosse recomendar um mínimo, tá, Chevrolet, bem para a gente começar, tá? Eu sou muito fã da musculação, tá? Entendo o porquê. A gente tem que pensar que a partir dos 30 anos a gente entra num processo de sarcopenia. O que é isso? A gente começa a diminuir a nossa massa muscular, a gente começa a consumir a nossa massa muscular, a gente começa a perder. Então, aquele idosinho lá que não tem massa muscular começou isso com 30 anos. 30 anos é uma pessoa jovem, tá? Então, a gente tem que manter a massa muscular em primeiro lugar. Então, eu falaria pelo menos 3 vezes por semana musculação, tá? E se ela conseguir 2 vezes por semana colocar um cardiozinho ali de 30, 40 minutos, e eu falo cardio, caminhar, não é você, tipo, entrar numa aula de spinning que nem louco, caminhar, tipo, olha, eu tenho dificuldade para correr, caminha na rua, caminha na esteira, Cachorro. pelo menos 3 vezes de musculação e 2, porque eu brinco assim, se você fizer musculação 3 vezes por semana, fizer o aeróbico 2 vezes por semana, em 4 a 5 meses não mudar nada na sua vida, eu paro de treinar. Eu faço essa aposta com qualquer pessoa. Mas faça direito, faça como compromisso. Vai lá e coloca, Bonitinho. como se fosse antigamente, calendáriozinho ali na geladeira e risca. 3 dias musculação, 2 dias cardio. Chega 4, 5 meses depois, olha, não estou dizendo físico, eu estou dizendo como benefício no dia a dia. Se não mudar Saúde. nada, eu paro de treinar. E outra coisa, Rafa, eu vi isso acontecer muito na minha casa, né? O meu irmão era uma pessoa muito acima do peso, assim como você. Ele tava com 120 quilos e ele deu um boom de emagrecimento e ele ficou muito fissurado em fazer umas coisas meio malucas. Que nem ele ficava muito sem comer, ficava 24 horas, 48 horas sem comer, que dele, não, preciso emagrecer, vou ficar sem comer, ia treinar. Você, como médico especialista, e você vivenciou isso, você recomenda? O que você pensa sobre isso? Porque eu vejo que, não só como meu irmão que eu vi em casa, muitas pessoas na academia andam fazendo isso. Isso é extremamente maléfico para a saúde, tá? Faz muito mal. Por quê? O que acontece? A gente sabe que para emagrecer a gente precisa de um processo de déficit calórico, tá certo? A gente precisa consumir menos do que a gente está gastando. Até aí tudo bem.
Agora, realmente, as pessoas, e eu também já fiz isso, tá? Então, não é nenhuma crítica que ele está fazendo, é mais uma orientação. Às vezes você entra num déficit calórico tão excessivo, tão grande, que o seu corpo, como a gente fala, entra no modo sobrevivência. O que que é isso? O seu corpo não sabe que você está fazendo dieta ou você está morrendo, tá? Então ele pensa assim, opa, o cara de uma hora para outra, ele, vamos supor, ele come 3, 4 mil calorias por dia. De uma hora para outra ele está consumindo 1.000 calorias e está gastando 6.000, ele está morrendo. O que que o seu corpo faz? Ele entra no modo que ele vai preservar a gordura dele, porque a gordura é a nossa fonte de energia, tá? E vai consumir a massa muscular. Então, a partir da hora que você entra nessa, vamos dizer, loucura de um déficit calórico muito grande, de um treino muito excessivo, você vai reduzir a sua taxa metabólica basal. O que que é a sua taxa metabólica basal? É quanto que o seu corpo gasta em 24 horas para ficar em repouso. Tá? Então, vamos supor, você acordou, vai ficar o dia inteiro sentado vendo televisão. Sentado ainda gasta mais, vai ficar o dia inteiro deitado. Vamos supor, você gasta 2.000 calorias, um exemplo para ficar um número redondo, para ficar mais fácil. O seu corpo está começando a entender, você está consumindo 500 calorias por dia e gastando ainda treinando. O seu corpo vai pensar, opa, tem alguma coisa de errado acontecendo com o Luquinha. Ele estava até então gastando tudo isso e agora ele vai começar a gastar em repouso, em vez das 2.000, 1.000. E na hora que ele for gastar, ele vai jogar o músculo para queimar. Então essa pessoa perde massa magra, mantém a gordura e não emagrece. Então, déficit calórico ele tem que ser calculado de uma forma saudável. E você pega uma pessoa que está nesse estágio que a gente chama, como que você faz para emagrecer? Você aumenta o aporte calórico dessa pessoa. Por isso que fraciona mais as refeições ou não? Não é nem fracionar. Eu digo que você aumenta mesmo o gasto, desculpa, a ingestão calórica. Então, vamos supor, isso eu tenho paciente no consultório, tá? Obviamente não pode citar nome, mas eu tenho uma paciente que passou comigo. Ela tem 42 anos, ela treina musculação 3 vezes por semana e faz de 5 a 6 horas por semana de beach tênis. E ela gasta por dia, pela taxa metabólica, a gente tem que entender, existem fórmulas para a gente calcular essa taxa metabólica e existe um aparelho que chama calorimetria indireta, que depois eu explico que é o que eu trabalho. Uhum. E eu fiz uma calorimetria indireta nela e vi que ela, na verdade, ao invés de gastar em torno de 1.200 calorias, ela estava gastando 800 calorias. Nossa. Por quê? Porque ela consumia, em média, 1.000 calorias por dia. 1.000 calorias por dia para uma pessoa que no basal gasta 1.200, que dá mais de 6.000 passos por dia, que é o caso dela. Então, é uma pessoa ativa. Isso entra um fator atividade. Então, aumenta o gasto calórico. Faz mais musculação e faz mais beach tênis, como que eu vou fazer ela emagrecer? Ela quer perder gordura e ganhar massa muscular. Vou dar mais comida para ela. Eu aumentei a dieta dela para 1.400 calorias por baixo, porque ela consome muito mais que isso. Eu também não posso chegar de uma hora para outra para a pessoa que come ali 800, 900 e falar, agora você vai comer 2.000 de uma hora para outra. A gente vai aumentando aos poucos, porque o corpo dela precisa entender que ele tem substrato para gastar. Entendeu? Aos poucos. Né? Aos poucos. Então, assim, a dieta muito restritiva é extremamente maléfica. Bacana, Rafa, bacana. E outra coisa, já relacionado ao sedentarismo, esse boom que teve de remédio, né? Ozempic, como é o nome desse novo que teve? Mounjaro? Tem o Ozempic, depois do Ozempic veio o Wegovy, e agora recente em maio chegou na farmácia, se não me engano, chegou agora mesmo, é o Mounjaro. Mounjaro, o que você pensa sobre esses remédios? Você acha que é legal as pessoas tomar? Eu já vi que tem pessoa que toma e tem problema no pâncreas. Você recomenda? Você acha que é um aliado do processo de emagrecimento? O que você pensa a respeito? Olha, é indiscutível, são medicamentos que vieram para revolucionar o tratamento para obesidade, tá? Então, assim, a gente tinha um nível de emagrecimento com alguns remédios anteriores, tá? Explicando um pouquinho por cima para não ficar muito técnico, né? O Ozempic e o Wegovy, eles são o que a gente chama análogos de GLP-1. GLP-1 é um hormônio da saciedade, então como que ele funciona? Ele surgiu inicialmente como uma medicação para diabetes, tá? E depois foi visto que ele tinha um potencial de emagrecimento, porque ele estimula esse hormônio, e esse hormônio é um hormônio ele simula esse hormônio, quer dizer, ele é um análogo do GLP-1. E daí ele estimula a saciedade,
E ele também promove o retardamento do esvaziamento gástrico, mas isso com o tempo acaba meio que voltando ao normal, mas ele sempre vai estimular a saciedade. Mas o que acontece? Você tem indicação para tomar o Ozempic, tá? Ou o Wegovy, ou o Mounjaro. E o Mounjaro é um novo que age em 2 tipos de hormônio, porque ele é análogo do GLP-1 e do GIP. Então vamos dizer assim, para ficar não muito técnico, um ajuda em um hormônio e o outro ajuda em 2. Então o Mounjaro ele tem uma eficiência para o emagrecimento muito maior que esses outros remédios. Mais completo, tá? Mas como que funciona esse remédio? Esse remédio vai ajudar você a ter uma saciedade maior, você comer menos, vai melhorar o seu risco cardiovascular, vai melhorar algumas disfunções metabólicas. Porém, o paciente tem que entender que ele precisa mudar o estilo de vida. O que acontece com as pessoas? Elas tomam o remédio, elas vão ter perda de peso, que você não consegue comer o quanto você está acostumado, tá? E daí a pessoa para de tomar o remédio, e daí ela ganha peso de novo. Ela fala, o remédio me deu efeito rebote. Não, o remédio não deu efeito rebote, você abandonou o tratamento. Porque o tratamento se consiste em, além de você usar o remédio, você mudar o seu estilo de vida. Se você não muda o estilo de vida, você vai ficar dependente do remédio. Então, o remédio ele vai te ajudar. Tá? E o que as pessoas precisam entender? Tem padrões alimentares. Tem pessoas que comem por emoção, tem pessoas que comem por estar triste, tem pessoas que comem por estar ansiosas. E daí existem outros remédios que ajudam, que não é sempre o Ozempic. O que acontece é que é muito comum agora. Surgiu o Ozempic, ele é bom para emagrecer, todo mundo usa. E o Ozempic, como que funciona? Se for o padrão por bula, tá? O paciente tem que ter um MC acima de 30, tá? Então, o MC é um índice que a gente calcula aí, né? Para saber se a pessoa é obesa ou não. Por exemplo, a pessoa era para ter 70 quilos, um MC acima de 30. O MC você tem que pegar o peso da pessoa e dividir por altura ao quadrado. Então, vamos assim, eu tenho 1,84, eu peso 90, 92 quilos, meu MC é 27,5. Mas no meu caso é massa muscular, por isso que o MC não é 100% fidedigno. Então vamos supor uma pessoa com 110 quilos com o meu tamanho. Então ela tem um MC acima de 30, tá? Essa pessoa é uma pessoa que come muito no sentido assim, ela faz um prato muito grande, ela tem uma dificuldade em ter saciedade. Então ela tem aquele prato gigantão no almoço, até não come muito durante o dia e faz aquele prato gigante na janta. Pô, um Ozempic, um Wegovy, ele é excelente, ele vai ajudar na saciedade para essa pessoa. Ou IMC acima de 27 ou 27,5, agora eu só não lembro se era 27 ou 27,5, com alguma doença cardiovascular junto, paciente ser hipertenso, ter o colesterol alto, aí ele tem a indicação de tomar essa medicação. Agora é muito comum você ver uma pessoa na academia que quer perder tipo 2, 3 quilinhos tomando Ozempic, cara. O cara tem ali um MC normal, não tem doença cardiovascular, não se encaixa nesse padrão de saciedade, entendeu? Às vezes o cara come por ansiedade, o Ozempic nisso, o cara vai lá, gasta uma fortuna no remédio, tá bom? E não é o melhor remédio para ele. Às vezes eu posso usar para ele, por exemplo, a pessoa que tem um padrão beliscador. Beliscador é aquele cara que o tempo inteiro está comendo alguma coisa. Tem um remédio que chama Contrave. Ele é bupropiona com naltrexona. Para essa pessoa, o Contrave vai servir melhor que um Wegovy do que um Mounjaro. Mas o Wegovy e o Mounjaro não é o que perde mais peso? Sim, é o que perde mais peso. Mas o seu padrão alimentar não se encaixa muito nesse remédio, entendeu? Então, o que eu vejo como crítica desse remédio é que, como ele surgiu e tem um efeito muito bom, as pessoas acham que serve para todo mundo que quer emagrecer, que é o remédio. As pessoas esquecem que precisam fazer, mesmo assim, uma reeducação alimentar, e as pessoas esquecem que elas precisam colocar o exercício físico junto. O exercício físico é o maior aliado na perda de peso junto com a dieta. A gente fala o quê? O exercício físico não emagrece, o que emagrece é a dieta. Porque se você correr uma maratona por dia, mas tiver uma ingestão calórica muito maior, você vai engordar do mesmo jeito. Mas o exercício físico é um aliado, ele vai fazer você gastar mais calorias, além daqueles todos os benefícios que a gente citou. Então, o tratamento não é só o remédio, não é só a caneta emagrecedora. É a caneta emagrecedora, é fazer dieta, é escolher bem os alimentos, é fazer uma atividade física correta. Tudo isso tem que ser muito bem planejado. E para parar o remédio, quando a pessoa tem indicação de parar, fazer um desmame correto.
E tem pessoas que têm indicação de manter o remédio. Assim como um paciente hipertenso, às vezes vai tomar remédio para a vida inteira, tem pessoas que, para controlar o peso, vão ter que tomar o remédio a vida inteira. Isso não é errado, mas precisa ver se você tem indicação desse remédio. E um pouco, acho que é aquela história que a gente estava comentando antes de começar, né, o podcast. As pessoas acabam pegando, eu tenho esse medicamento que dá resultado, então eu vou fazer menos disso. Do exercício, por exemplo, que é a base do negócio, né? Sim, a pessoa coloca o resultado do emagrecimento no remédio. E aí acaba ficando Ela tem dependente, que né? entender que o remédio é um aliado, ele é um parceiro no seu processo de emagrecimento. Mas a pessoa não, ela coloca, não, agora que eu tô tomando Ozempic, agora tá tudo É por resolvido. causa disso que eu emagreci, não foi os treinos que eu tô não fazendo foi, toda semana. Não foi. Isso tem um paralelo muito grande no hormônio também, viu? O hormônio é a mesma coisa. A pessoa acha que tomou hormônio e vai ficar forte, tá? O hormônio é uma outra área aí, né? Que depois talvez a gente converse um pouquinho também. Mas o hormônio é a mesma coisa. O cara acha que a partir da hora que ele tá tomando hormônio, eu vejo muita pessoa brincar assim, né? Que até paciente meu às vezes comenta, respeitando quem usa ou quem não usa por estética, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas às vezes você vê aquele cara bodybuilder, forte, grandão, é muito comum, você já deve ter ouvido muito isso, Luquinho, você como professor aí de academia, sabe melhor do que eu, tomando bomba até eu. Daí eu respondo assim, eu falo, eu vou te dar a mesma bomba que esse cara tomou, eu vou te dar o mesmo tempo que esse cara tomou, quero ver se você ficar do tamanho dele. Se você não ficar, você me paga o dobro depois. Porque a pessoa acha que o hormônio resolve tudo. No emagrecimento é a mesma coisa. A pessoa acha que a caneta emagrecedora resolve tudo. Ainda não mais é. se for indicação de alguém, né? Sim, Fulano tomou e emagreceu. Sim, é sempre assim. Por que comigo não? E a gente tem que lembrar que o corpo humano é extremamente individual. Tá? Um remédio que serve para você, às vezes não serve para mim. A dose, o efeito colateral, tudo isso. Obviamente, é feito estudo, controlado. O estudo tem 3 fases, tem todo um processo demorado para o medicamento ser aprovado. Mas mesmo assim, não quer dizer que ele vai servir para todo mundo. Isso é totalmente impossível. Em relação ao hormônio, Rafa, o que você acha? Você acha que é viável tomar? Eu já vi pessoas falando, eu vou começar a tomar depois dos 40, que começa a diminuir, ou alguém que quer melhorar a performance. Eu já vi pessoas tomando também eu vou casar ano que vem, a mulher começa a tomar para emagrecer, ou o cara para ficar forte. O que você pensa a respeito? Quais são os riscos para a saúde? Porque, infelizmente, até hoje tem muita gente tomando underground. Vai, pega de uns caras desconhecidos e ele mesmo aplica e não vai no médico, não faz nada. O que você pensa a respeito? Assim, o hormônio, assim, a gente até comentou um pouquinho antes, é um assunto muito delicado dentro da medicina, tá? Mas eu acho que é um assunto muito negligenciado. As pessoas precisavam, né, lidar melhor com isso, porque está na academia, a gente sabe que está na academia. O que eu penso, tá? A partir da hora que a pessoa tem indicação de reposição hormonal, a pessoa realmente tem um déficit de testosterona, lembrando que o hipogonadismo, que acontece quando a pessoa tem déficit de testosterona, não é só laboratorial, a pessoa tem que ter um quadro clínico compatível, sintomas compatíveis, fadiga, cansaço, insônia, perda de libido, tudo isso associado com uma testosterona baixa. A pessoa tem indicação de repor, cara, é um excelente tratamento, tem que repor. Agora vamos para a parte da estética, tomar por estética. É o melhor caminho? Eu, como médico, não acho que é o melhor caminho, porque o esteroide anabolizante, principalmente em doses que a gente chama suprafisiológico, o que é suprafisiológico? É a mais que o seu corpo produz, ele vai aumentar o risco de doença cardiovascular, ele aumenta a sua chance de infarto, de trombose, de tromboembolismo pulmonar, aumenta o risco de alterar o seu perfil lipídico, ele diminui o seu colesterol bom, aumenta o seu colesterol ruim, pode ter alteração hepática, tudo isso acontece. Dá resultado? Dá, a gente sabe que dá. Dá um corpo muito bom, se a pessoa treinar direito, comer direito. Tem um resultado? Tem. O que eu acho que as coisas têm que ser melhor orientadas, tá? Tem alguns médicos que prescrevem, a gente sabe que não pode prescrever hormônio para estética, mas prescrevem falando 1000 maravilhas, só o lado bom.
E o paciente que chega para você já usando hormônio. Eu como médico, eu faço acompanhamentos de usuário de esteroide, tá? Eu oriento a pessoa o que são os riscos reais. O que acontece? O que pode acontecer? Você quer fazer? A partir da hora que a pessoa quer fazer uso mesmo, eu acho que a pessoa deveria ter o direito de tomar, tá? A gente até entrou nesse assunto antes, é um assunto delicado, mas a pessoa que é trans, a mulher que é trans, quer virar, né, vamos dizer, homem, não estou julgando aí a parte se pode ou não pode, quem sou eu para julgar, mas essa pessoa usa testosterona em dose suprafisiológica. Essa pessoa está correndo os riscos cardiovasculares da dose suprafisiológica. Então, se uma pessoa tem direito, na minha concepção, a outra também teria direito. Ah, eu quero ser mais forte, eu quero ser um fisiculturista, eu quero trabalhar com isso. Olha, quais são os riscos? Então, esses que são os riscos. Se você quer tomar mesmo assim, tem uma coisa que chama redução de danos. Você vai acompanhando o paciente para medir o hematócrito dele. O hematócrito dele, vamos dizer, a viscosidade do sangue, porque o sangue fica mais viscoso. Eu vou monitorando a parte hepática da pessoa. Eu vou cuidando da saúde dele, sabendo que o ideal não é usar o hormônio. Ele sabe disso, eu sempre falei, eu sou sempre a favor do natural. O natural é mais saudável. Mas a gente não tem como fechar o olho porque as pessoas estão usando hormônio. O hormônio underground, que a gente fala que é o que não é o de farmácia, além de ser uma procedência duvidosa, a gente não sabe o que tem lá dentro. Eu já vi um estudo que numa mentoria que eu faço a respeito aí de usuário de esteroides, que mais de 30% é contaminado. Então, às vezes a pessoa compra, vamos supor, a oxandrolona, e não é a oxandrolona que tem junto, é testosterona. A pessoa compra testosterona, não é só testosterona. É para ter 100 miligramas, não tem 100 miligramas. É para estar refrigerado, veio ali no... Pô, o Monjário, No motoboy. veio na cueca do cara, veio embaixo do... Pô... Então, acho que assim, a gente, né, precisa cuidar. Era para vir numa geladeira, chegou Já o cara... vem quentinho, já. E o que eu vejo muito, eu tenho até amigos fisiculturistas, tá? Que o usuário de esteroide ele se sente um pouco desamparado, viu? Porque às vezes ele vai no médico, não estou criticando, cada um tem sua posição, mas os endocrinologistas, com a razão deles, criticam muito o uso, mas às vezes são muito agressivos ao tratar o paciente. Então, o que acontece? O cara vai lá uma vez, ele tomou um puta do esporro do endócrino, porque ele está tomando o negócio, o cara não volta mais o endócrino e não para de tomar. Bom, então assim, o que eu penso quando o cara passa comigo? Eu faço a maior orientação possível para ele parar de tomar, porque para o cara parar de tomar, ele tem que fazer uma terapia pós-ciclo, que a gente fala. Porque o que acontece? A partir da hora que ele toma numa dose muito alta, o corpo dele para de produzir. A gente chama de inibir o eixo, tá? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estimular o eixo desse paciente a voltar a funcionar, o eixo é produzir a testosterona basal, porque o corpo está vendo um monte de testosterona, que o seu corpo é muito inteligente. Então ele está recebendo um monte de testosterona. Ele fala: opa, eu não preciso produzir mais. Então ele fica sem produzir. Então eu tenho que fazer esse cara voltar a produzir. E às vezes ele não vai voltar. E daí ele vira um candidato a uma terapia de reposição, dose fisiológica, você aplicar para ele Até o resto da vida. o resto da vida daí. Daí provavelmente o resto da vida, porque o corpo dele não produz mais. Tá? Mas a gente tem que entender o que é dose fisiológica e o que é dose suprafisiológica. Tá? Eu acho que a pessoa deveria ter o direito de tomar suprafisiológico acompanhamento médico. Se ela Tá? quisesse, já... Eu acho que deveria, não pode. Então a gente respeita a decisão do CRM. Mas a pessoa vem comigo já tomando, pelo menos eu tenho que monitorizar a saúde da pessoa. Eu oriento ela a não tomar. Mas eu tenho um paciente que eu já mostrei para ele que o ecocardiograma dele com uma análise avançada, que a gente chama EcoStrem, está alterado, o ecocardiograma dele convencional está alterado. Eu falei para ele: olha, o ideal seu é a gente parar a testosterona, fazer a terapia pós-ciclo, e se você não tiver mais a produção, a gente voltar. Não, doutor, eu prefiro continuar tomando. Então eu faço o quê? Né? Eu monitoro a saúde dele. Não estou dando esporro nele, eu acho que a vida é sua, você faz o que você quiser. Agora, é muito comum, ele ainda falou para mim: pô, você é o primeiro médico, ele é amigo meu até, mas a conversa, não para mim, você é o primeiro médico que eu venho que não me dá um esporro por eu estar tomando testosterona.
Falei, cara, você tem 40 anos de idade, eu tô te explicando o que pode acontecer. Vou falar o que pra você? Eu vou falar, você quer continuar tomando? Continua tomando, mas vamos pelo Responsabilidade. menos cuidar da sua saúde no Exatamente. sentido, vamos fazer um hemograma de tempo em tempo, vamos fazer sua função hepática de tempo em tempo, vamos fazer o ecocardiograma com strain, que é uma análise avançada, ele é muito legal porque a testosterona ela muda a morfologia do coração, ela altera o formato do coração. E esse ecocardiograma com strain, eu consigo pegar essa alteração antes de deformar o coração. Então, o paciente tem a possibilidade, por exemplo, ele está tomando a testosterona lá, fazendo o ciclo dele. Eu tenho um eco-strain dele normal. Então, eu peço um eco-strain e altera. O eco-strain alterou, mas o eco dele normal, que é o ecocardiograma convencional, ainda está normal. Então, quer dizer que o coração dele não mudou o formato. Porque a partir da hora que muda, não volta mais. Então, é hora de orientar ele. Olha, cara, é hora de você parar. Mas a verdade é que tem muitos que não param, continua e eles não querem nem saber. Aí é do cara, né? Aí é do Isso cara. é uma coisa que eu comento muito com as pessoas, porque quando começa a dar problema, a pessoa vai lá e faz um exame. Aí tá tudo alterado já. Era para você ter feito um exame antes, para você saber como estava normal. Exato, exato. Teve até um exemplo que eu comentei com um amigo meu que é endocrinologista, porque eu falo, por que o paciente necessita de um acompanhamento? O uso de esteroide ali da testosterona aumenta o seu risco cardiovascular. O que é isso? A pessoa que toma testosterona suprafisiológica tem 5 vezes mais a chance de infartar do que uma pessoa normal. Isso é o efeito agudo. O que é o efeito crônico? O hematócrito, que a gente vê a partir do hemograma, para tentar explicar para as pessoas que é o hematócrito, pensa que a gente tem 100 ml de sangue. Você vai centrifugar esse sangue e ele fica 50% ali de sangue, célula vermelha, e o resto soro. Então, o hematócrito da pessoa é 50. Quanto maior o hematócrito, mais viscoso o sangue da pessoa. Então, se a pessoa usa a testosterona, a oxanandrolona, algum esteroide anabolizante, ele aumenta a eritropoiese. O que é isso? Ele aumenta a produção de células vermelhas. Se a pessoa está fazendo acompanhamento médico, a partir da hora que ela chega num nível de 52, alguns lugares consideram 54, você orienta a suspensão do esteroide. E esses dias teve um cara que teve um AVC no Hospital Samaritano, um cara jovem, 40 e poucos anos, que ele tinha um hematócrito de 58. O hematócrito não sobe da noite para o dia. Se esse cara estivesse acompanhando com o médico, pelo menos ele teria tido a chance de alguém falar para ele que no 52 é para ele parar. E o normal é quando? O normal ali 45, 47. Gente, algo assim é. Então tá bem assim. Isso. Sobre aquele tipo de exame que você trabalha, que é calorimetria indireta, isso. Você poderia explicar pra gente como que funciona esse exame, que é até novo no mercado, né? Calorimetria indireta, eu tive contato com ele na minha pós-graduação, tá? Foi um exame que eu fiquei um termo aí, porreto, apaixonado. Eu acho que ele muda muito o patamar do tratamento do paciente. O que é a calorimetria indireta? É um analisador de gases, tá? É um exame bem simples, ele não é invasivo. Você coloca uma máscara no rosto do paciente, tá? E essa máscara eu vou pegar, ela vai calcular o volume que você consome de oxigênio e vai calcular o volume que você expira de gás carbônico. Isso eu vou achar uma coisa que chama coeficiente expiratório. Para que serve essa máquina? Essa máquina é uma máquina padrão ouro para determinar a sua taxa metabólica basal, ou, na verdade, a taxa metabólica de repouso, tá? Não é a basal. Por que acontece? Quando a gente passa no nutrólogo, no nutricionista, a gente faz isso através de fórmulas que são validadas através de um padrão ouro. O padrão ouro é o melhor, né? Porque a gente usa como referência. Essas fórmulas, obviamente, elas funcionam, tanto é que você passa em nutricionista até hoje, eles usam essa fórmula, nutrólogos, realmente funciona. Mas como o corpo é individual, cada um tem uma taxa metabólica real, tá? Essas fórmulas podem ter de 20 a 30% de erro. A calorimetria indireta não me dá esse erro, eu chego na taxa metabólica real da pessoa. Eu descubro quanto a pessoa gasta de caloria em 24 horas em repouso. Então assim, é um aparelho de quase 50 mil reais que serve só para eu ver quantas calorias a pessoa gasta? Não. O mais legal é eu ver a saúde metabólica da pessoa. O que é a saúde metabólica da pessoa?
Quando você está em jejum, você quer que seu corpo consuma gordura e preserve o carboidrato. O carboidrato é a última coisa que ele vai consumir. E quando a pessoa está num processo que a gente chama de inflexibilidade metabólica, que pode ser por estresse, sedentarismo, obesidade, consumo de álcool, diabetes, ou quatro resistência subida, esse fator se inverte. A pessoa começa a consumir principalmente principalmente o carboidrato e preservar a gordura. Então a pessoa fica num processo de inflexibilidade, ela tem uma dificuldade muito grande, tanto de emagrecer, como de ganhar massa muscular. E como que é o tratamento disso? O tratamento disso é através de via metabólica. E novamente, não tem remédio, tá? Se você quer lá fazer o exame e tratar esse com remédio, esquece, nem vai fazer o exame, porque não vai ter como. O tratamento se faz através de treinamento físico em zona 2, que é um treinamento físico mais específico, e através da dieta estimular uma via que chama ANPK, que essa via ela vai aumentar a sua mitocôndria, ela vai aumentar a sua síntese mitocondrial. Pensa que a mitocôndria é uma usina. É uma usina que queima gordura. Ela também pode queimar o carboidrato, também pode queimar a proteína, mas ela é uma usina para queimar a gordura. Então eu vou aumentar a quantidade de mitocôndria das minhas células a partir dessa via ANPK, tá? E com isso vou melhorar minha flexibilidade metabólica e vou fazer o meu corpo ser saudável metabolicamente. Então eu falo que isso me dá... É muito comum a pessoa falar que faz um tratamento individualizado, personalizado. Mas não existe nada mais individual que o seu próprio metabolismo. Então com a calorimetria indireta eu sei como está o seu metabolismo e sei como trabalhar com ele. E o treinamento, obviamente, assim, você encaminha para alguém, né, como o Luquinha, que é um profissional da área aí do exercício, que é um educador físico, eu caminho para ele e falo, olha, não sou eu que vou orientar o que eu faço. Eu preciso que esse paciente faça um treinamento dessa forma. Como vai ser o treinamento, daí é com o preparador físico. Mas eu posso orientar a senhora, eu quero que ele treine dessa tal maneira. E ajuda muito aí, tem uma discussão aí à parte, não sei nem qual que é a sua opinião a respeito, sobre o cardio em jejum. Eu boto muito nisso na tecla. O cardio em jejum emagrece mais que o cardio fora do jejum? Então, gasto calórico para o peso. Mas se pensando em via metabólica, que é a parte que eu trabalho, se você está à noite em jejum, a sua via MPK está ativada, o jejum ativa essa sua via MPK. Então você está de manhã e você se alimenta, você quebra essa via MPK e vai estimular uma outra via que chama mTOR, que é para síntese proteica. Também estimula a produção de gordura, tá? Mas mTOR vamos botar aí para síntese proteica. Tá, depois eu fazer o aeróbico, que é para estimular a minha MPK de novo. Então, não seria mais sensato eu aproveitar o meu jejum, que eu estou ali, e já fazer o meu cardio de jejum para eu estimular metabolicamente falando, tá? Estimular minha síntese mitocondrial. Não estou falando que gasta mais ou gasta menos. O gasto calórico é a mesma coisa, mas para o metabolismo tem diferença do cardio de jejum. Eu sou muito fã do cardio de jejum do Simão. Assim você pode dar. Então, é o que eles falam. Vai indo de gosto. Eu conheço as pessoas que se dão bem, eu faço cardio de jejum, pra mim é tranquilo, eu concordo com o que você falou. Só que existem muitas pessoas que, pra realizar uma atividade física, precisam se alimentar. Principalmente as pessoas que não têm discernimento, que nem, por exemplo, quer fazer um cardio de jejum. Aí eu pergunto pra ela, qual foi a sua última alimentação? Ela é por 7 horas da noite, eu tô fazendo cardio de jejum 9 horas da manhã. Aí ela tá morta. Se ela fala pra mim, nossa, mas depois eu vou treinar, eu chego cansada. Ou eu não aguento performar tanto no cardio, quer fazer um beat, quer fazer algo diferente. Então, pro cardio jejum dar certo, tem que ver como está o seu gasto calórico ao longo do dia e qual foi a hora da sua última refeição e o que você comeu também. Não, sim, com certeza. Assim, o executador da minha casa, minha esposa, zero possibilidade de cardio jejum. Concordo totalmente. Tem que respeitar. Aí você vai, o que eu falo? É a individualidade da pessoa. Não tem como. Tem pessoas que realmente, quer dizer que o cardio não vai ajudar? Não, não é isso. Ainda vai estimular a sua síntese mitocondrial? Vai. É que estimularia mais a outra forma, mas tem pessoas que realmente não conseguem. Então a gente tem que jogar com a individualidade de cada pessoa. Eu concordo com você que isso é muito individual e você sabe melhor do que eu, né? Você tem diversos alunos aí para mostrar isso. Isso, é um ou outro assim, eu digo ainda que é a minoria que faz cardio de jejum e se dá bem. Porque as pessoas têm a rotina muito ativa, precisa de alimentação, as pessoas também não têm essa consciência
se alimentar ao longo do dia, o que eu vejo, professor. Almoça muito bem, come um negocinho ou outro à tarde e janta muito bem. Então ela já não tá saciada ao longo do dia. Daí ela vai fazer o cardio de jejum de manhã, ela já tá morrendo de fome. Sim, Tá morrendo sim. de fome, daí ela não consegue sustentar Tanto isso. é o que a gente fala na minha área aí de trabalho, que, por exemplo, se a pessoa treina em jejum de manhã, eu consigo treinar perfeitamente em jejum de manhã, mas a pessoa tira o carboidrato da janta. Pô, Não cara, vai daí não treinar. vai ter como, daí você não vai ter, Vai ter força. desempenho. Então, assim, a pessoa, o tirar ou não o carboidrato, não é se é o carboidrato à noite engorda, isso não existe, tá? A gente tem que entender a hora de usar o carboidrato, usar o índice glicêmico do carboidrato, isso é muito importante, tá? Evitar pico glicêmico hoje em dia, a gente já está vendo que tem interferência tanto no emagrecimento como na hipertrofia. Tem hora certa para cada carboidrato, mas isso aí que você falou é perfeito. A pessoa vai treinar de manhã e, sei lá, comeu 5 horas da tarde, não jantou nada e quer Como é que chegar treina? 8 horas da manhã e voar no treino, meu amigo. Não vai. Não dá. Eu até brinco assim, Periodizar, né? no meu trabalho, antes de começar, eu pergunto tudo que a pessoa fez no dia anterior. Porque pra eu saber qual que vai ser o nível de treino que eu vou dar pra ela. Às vezes ela tá estressada, ou ela não se alimentou corretamente, então eu pergunto, dormiu bem? Qual foi sua última refeição e foi que horas? Que horas que você comeu? Dependendo da resposta dela, eu já sei, meu, hoje eu vou arregaçar. Não, hoje vai ter que ser de boa. E você aí citou uma coisa muito legal que eu acabei não falando, que eu falo que são os 3 pilares da vida saudável: alimentação, exercício físico e o sono. O sono é fundamental. É uma coisa que eu sofro muito, eu tenho uma insônia crônica absurda, e como eu dou muito plantão à noite, fica um pouquinho desregulado, Do né? trabalho, né? Mas o sono é impressionante. Eu falo assim, a hora que você ganha músculo é descansando. Obviamente, depois do estímulo do treino, depois de comer Se direito, hidratar. hidratação fundamental, fundamental. Mas se você tem que ter um sono restaurador, você tem que descansar bem. É por isso que a gente fala muito do atleta que é baladeiro. Não que é ruim o cara se curtir, se divertir às vezes, mas se o cara faz muita balada, não adianta, ele troca a noite pelo dia, o seu nível de cortisol bagunça tudo. O GH é um hormônio que é produzido quando você dorme, então à noite ele produz ele quando dorme. Então, durante o dia, quando você dorme, ele também tem uma certa produção. Mas já o cortisol é um ciclo circadiano, ele vai de acordo com a noite. Ele diminuir o seu cortisol, para depois de manhã, quando você acorda, ele voltar a subir. Se você tá a noite inteira acordado, ele vai ser liberado à noite, vira uma zona aí nos hormônios, vira uma bagunça toda. Aproveitando esse gancho, né, Rafa? O quanto que a bebida alcoólica impacta diretamente no resultado, tanto para emagrecimento como hipertrofia. Até aquela pessoa que bebe, fala, mas eu não bebo muito, bebo só de final de semana. O quanto que ele atrapalha, o álcool atrapalha? Pois, Otávio. Muito. Muito mesmo, tá? O que acontece? O álcool, ele tem a parte calórica, né? Que o álcool é altamente calórico, no sentido de você quer emagrecer, você quer estar em déficit calórico, então você vai estar comendo, consumindo algo que é muito calórico. Só foi um prato de arroz, só para tu ter uma ideia. Cara, um prato de arroz ali de 100 gramas, bom, acho que 100 gramas de arroz, agora de cabeça não vou lembrar se ele pegou, hein? Mas acho que vamos supor aí que tem umas 20 gramas de carboidrato. Umas 20 gramas e umas 80 calorias, 90 calorias, talvez, por aí. O álcool, 1 ml de álcool queima calorias. 1 ml de álcool, do álcool, tá? Toma 2 latinhas. Não, mas o álcool, não leite puro, seria o álcool por cento do álcool puro. Mas mas o problema não está na caloria. Aí que a gente vai chegar lá. Estava falando aqui de via de metabolismo, a MTK, mTOR, né? Uma coisa que eu estudei muito ano passado. mTOR é a síntese da hipertrofia, tá? Então a mTOR é uma via metabólica que é estimulada pelo exercício físico de resistência, musculação, crossfit, tá? E ela é estimulada depois, você tem que dar substratos, você tem que dar energia para a mTOR funcionar, para ela você pegar o seu músculo e fazer ele ter uma síntese proteica, descer a sua massa muscular. E para isso você precisa de insulina junto. A insulina também é um hormônio anabólico, tá? Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que a insulina ajuda, o excesso de insulina, que é o pico de insulina, que é o pico glicêmico, inibe a mTOR. Então, hoje em dia, tem um aparelho que se chama Libre. Ele é usado para o controle de diabetes tipo 1. Não sei se você já viu, é que nem um adesivinho que você coloca
geralmente aqui na região do tríceps, né? Você só canetinha só. Mas fica até direto, você vai no aplicativo do seu celular. Você consegue monitorizar a glicemia da pessoa 24 horas por dia. Hoje já foi visto que a pessoa que tem um consumo de álcool excessivo, ela mantém picos glicêmicos até 72 horas depois, até 3 dias. Então vamos lá, você chegou na sexta-feira, encheu a cara, você trabalhou o final de semana inteira. Geralmente a pessoa que chegar na sexta, no sabadão também dá uma enchida na lata, né? E às vezes no domingo dá uma maneirada, né? Vai o churrasquinho, vai lá, e você vai pegar. Vamos considerar que isso aqui é treino. Ou considerar que esse cara maneirou no domingo, tomou até sábado, né? Daí 24 ele tem pico glicêmico e NIP e mTOR, 24 horas, domingo. 48 horas, segunda-feira, o cara treina, faz musculação, estimula a mTOR, tem o pico glicêmico, inibe a mTOR. Terça-feira, esse cara vai lá, treina de novo, estimula a mTOR, come direitinho, tem o pico glicêmico do álcool que ele tomou no sábado. Então, assim, né, você prejudica a sua síntese proteica. Na quarta-feira o cara fica de boa, o cara tem na quarta, quinta, sexta, tem lata de novo. Daí ele fala que não tá ganhando massa muscular, meu amigo. Não dá. Então, assim, o que eu brinco muito quer dizer que eu não posso beber mais. Cara, o que você quer? Eu quero ficar forte, ter um shape legal. Então, você tem de fazer o que você está se planejando a querer. Eu quero ser forte, eu quero ficar com um shape legal, então eu tenho que ter uma alimentação, um estilo de vida compatível com isso. Pensando em saúde, o cara uma vez por semana quer tomar a cerveja dele, pô, cara, beleza. Mas tomar a cerveja dele não é o cara tomar 10 long neck na sexta-feira, né, velho? Então, assim, eu não fico julgando ninguém, eu não sou, apesar de eu ter parado de beber, hoje eu não bebo mais. Eu não sou aquele cara que fica, eu vou no churrasco, pô, você tá bebendo muito. Eu não falo nada. Que é muito mais comum o pessoal encher o meu saco de falar, primeiro, saber que você vai careto. Eu vou, tipo, hoje até que não enche mais tanto o saco disso que me conhece, mas é muito comum falar, pô, você vai correr de novo? Você vai treinar de novo? Eu brinco assim, cara, minha droga é esse chama endorfina. Essa é a minha droga. Eu gosto de usar endorfina. Endorfina eu tenho como? Treinando, correndo. Se você tá feliz tomando a sua cerveja, velho, toma essa cerveja, fica de boa. Mas é mais comum pegar ele no meu pé de eu estar fazendo minha atividade física. Eu não pego no pé de ninguém, não. Mas o cara vira pra mim e fala que quer emagrecer. E faz um churrasco todo sábado. E bebe cerveja sexta, sábado e domingo. Mas eu me controlo durante a semana. Mas tomo 40 long neck no final de semana. Não tá nada, cara. Nunca ouvi alguém falar que você vai tomar outra. É verdade, eu nunca ouvi alguém falar. Ver se vai tomar outra de novo. Tá na hora, cara. E eu falo o quê? Se, vamos chutar um número aí, se 1/10 das pessoas que pegaram no meu pé quando eu parei de beber e resolvi mudar o estilo de vida, tivessem pegado no meu pé na hora que eu bebia um monte, tava gordo, hipertenso, eu teria mudado muito antes, tá? Mais rápido, né? Porque na hora de ninguém, tá tudo beleza. O pessoal não quer você bem, quer você. Não quer você dar merda. Não quer você bem. Então, tipo, alguns amigos a gente leva na brincadeira e, cara, e outros você se afasta mesmo, viu? Porque quando você percebe, fica chata a brincadeira. É uma coisa, uma vez ou outra você brincar, entendeu? Agora, toda vez a mesma piadinha, a mesma, sabe? Pô, eu não faço piada com conteúdo. Os caras gordos do meu lado, hipertenso, diabético. Pô, eu não falo nada, cara. Você falou que ele vai durar 5 anos. Não fico na boa, do cara no meu saco, eu tô querendo, sabe? Correr, pô, mas não tem um dia estressante, não tem um dia legal. Eu chego em casa, cara, o que eu gosto é pegar meu cachorro e sair pra correr, cara. O cara vai lá e você toma uma cerveja, pô, eu não julgo, cara, mas pegar pra só da uca, só casal. Só que eu sei que eu tô fazendo algo que faz bem pra minha saúde. Tá, a pessoa. E pra galera que tá assistindo, eu mandei, né, que hoje já tem um podcast com você, um rapaz mandou pra mim em relação a um vinho, que ele gosta de tomar vinho, toma socialmente. Como que poderia fazer pra diminuir os danos? Tomando água, eu já sei algumas coisas que fazer, até oriento os meus alunos, mas tem alguma recomendação que você passa? Por exemplo, come esse tipo de alimento, ou faz isso aqui, durante, pré, pós, tem alguma coisa. Se tiver pensado assim, realmente, vamos supor que você vai sair na sexta-feira, não vamos dizer no vivo, vamos dizer no geral, sexta-feira, happy hour. Cara, eu acho que assim, que nem eu falei, equilíbrio, entendeu? Só não precisa parar de beber. Eu acho que isso aí é papo furado. Eu parei porque foi o meu equilíbrio, foi melhor parar de beber. Você já é um cara mais radical, né? Já que é, parei de vez.
Bom, então, primeira coisa, você vai beber na sexta-feira, se hidrate pra caramba ao longo do dia todo, se hidrata bem, tá? Não saia pra beber de barriga vazia, tá certo? Pra deixar pra comer porção, nem que você vá comer alguma coisa, tenta comer uma fonte de proteína boa, comer uma fonte de gordura também boa, que também estimula sua saciedade, tá? E tomar uns 2 copinhos de cerveja ali, tomar uma água, toma um copo de água, e antes de dormir, tomar água. Por quê? O álcool inibe um hormônio que a gente chama antidiurético. Porque quando você toma, você faz muito xixi, você vai muito pro banheiro. Além da quantidade de bebida em si, o álcool inibe um hormônio que é um antidiurético, que assim, a gente retém líquido. A partir da hora que você inibe esse hormônio, você vai urinar mais. Então a ressaca ela é decorrente de uma desidratação. Então você tomando água entre os seus copos de cerveja e chegar no final da bebedeira em cima, você tomar um bom copo de água ou um Gatorade que ainda tem um fonte de carboidrato antes de dormir, é um excelente modo de você dar uma amenizada nos efeitos do álcool. Mas assim, o cara vai tomar ainda 20 cervejas e ficar tomando água do meio, vai ajudar muito, né? Tem que dar uma maneirada. Rafa, e comecei a academia. Posso começar a tomar bomba? Aí essa dúvida aí é comum, né? Pessoa que começa a tomar bomba antes da academia, né? Não. Como é que é aquela Scarpelli? O cara mandou uma pergunta pro Scarpelli e ele falou assim, o cara mandou assim, qual o melhor horário de tomar hormônio? Aí ele falou assim, no dia da matrícula. Matriculou de manhã, à tarde, já pouco começar. Scarpelli é um doido, bom. Pô, eu tô assim, se a pessoa quer usar hormônio, realmente pensa, a gente tem que entender que o hormônio é a cereja do bolo, tá? Então, que quando você, vamos dizer, um corpo ali virgem de treinamento, o seu corpo responde muito rápido, cara. Então, você começa a treinar, até eu brinco assim, não tô, pelo amor de Deus, desprezando o trabalho do Luquinha, mas no começo, com o personal, sem o personal, o cara que fazer qualquer coisa ali, ele vai ganhar uma massa muscular, cara, porque o corpo dele não tem estímulo, não vai mudar. Então, o cara começa a treinar, ele começa a ganhar uma massa, começa a ganhar bem. Daí, cara, eu tô personal, cara, eu treino com personal já faz um bom tempo. É um divisor de águas, assim, absurdo o treino com personal. Tanto de um parente, o meu irmão, o cara treinou sempre muito bem sozinho. Eu falava pra ele, pô, treino com personal. Não precisa. Ele tinha um resultado muito bom, cara. Depois que ele treinou com o personal, ele, pô, Rafa, realmente, que o personal é outra pegada, né? É outra pegada, velho. Então, cara, eu acho que o hormônio tem que estar naquela hora que você já tá com tudo ajustado, cara. Você tá fazendo cardio para ter uma proteção cardiovascular boa, você tem que estar com cardio em dia, você tem que estar se alimentando bem, você tem que estar dormindo bem, você tem que estar treinando bem. Naquela hora que você já está meio quase no platô ali, que a gente sabe que é bem mais difícil ganhar massa muscular, o cara treinado cada vez fica mais difícil de ganhar massa muscular, uns 6 anos para começar. Eu penso que você tem que ter isso aí, realmente pensar o hormônio ali como cerejinha do bolo. Agora é muito comum isso aí mesmo, o cara matriculou e já está dando a primeira dose nele. Por isso é meta de rei, pro pau, treina e tá tomando começando a adaptar as coisas. Nem consciência corporal tem direito. Não tem. E como é que é, Rafa? Beleza, suponhamos esse cara underground. Começou a tomar, não tá se alimentando direito, é só ele parar. Começou a tomar underground, ele para ou tem que fazer mais alguma coisa? Não, é que eu dou como, né? Você vê a pessoa, comecei a tomar negócio, daí semana que vem, mudei. Tô pra outra coisa. Não, esse erro aí. Então, por exemplo, o cara tá tomando underground, começou a tomar hormônio. Não quero mais, eu tive algum efeito colateral, não tá valendo a pena. Cara, é fundamental procurar um médico de confiança, um médico que saiba mexer com isso. Porque, tentando explicar aqui num português bem claro, o cara que não tá tomando a testosterona, o corpo dele entende que ele não precisa produzir mais, tá? Então o corpo dele para de produzir a testosterona porque já tá vindo tudo exógeno, tudo de fora. Se ele para de uma hora para outra, ele vai ter o nível de testosterona dele lá no pé. Então ele tem que fazer uma que a gente chama de uma TPC, que é uma terapia pós-ciclo. De preferência a gente vai reduzindo daí a dose de hormônio que ele usa, tá? Às vezes até é muito comum usar a testosterona em gel nesse processo. A gente vai reduzindo aos poucos e a gente costuma usar uma droga que chama clomifeno. Esse clomifeno vai estimular a produção da testosterona endógena para o corpo dele voltar a produzir aquela testosterona para daí sim largar.
Então, assim, começou por conta, quis, assim, pegou aqueles protocolos de internet, começou a tomar, se conscientizou que não é para ele, ou ele não tá mais afim, procura um médico aí, não larga de uma hora para outra também, não que para você... de uma vez. Não dá para parar de uma vez. Começou errado, tenta pelo menos terminar certo, né? Porque para não dar mais problema aí. E quais seriam os riscos da pessoa apenas abandonar? Cara, se vamos pensar ali, você tá com a testosterona sua ali num nível 1000, 1500, vai, o normal ali acima de 250, 350, depende do laboratório. Vamos colocar como 250. Seu corpo tá num nível de 1000 de testosterona, o cara parou de tomar, vai lá para 100. Cara, a libido do cara vai embora, a disposição do cara vai embora, ele vai ter uma fraqueza grande, fadiga, transtorno psicológico, cara, vira uma zona a cabeça dele. Então, assim, o treino dele fica ruim, o sono fica ruim, a parte sexual fica ruim. Tudo que a testosterona é um hormônio fundamental para a gente sobreviver. Então, a partir da hora que você está com uma dose muito alta, você quer parar, vamos estimular o seu corpo a produzir a testosterona de novo. Você parou do nada, vamos dizer que o pessoal fala, você vai ter uns efeitos colaterais muito fortes, tá? E também, eu acho que é importante a gente falar aqui o contrário a isso, né? Por exemplo, a pessoa não pode parar do nada e também tem aquele negócio de quanto mais melhor, né? O que você tem a dizer sobre isso? A pessoa pensa o quê, né? Se ela toma 100 miligramas, vamos dar um exemplo assim, ela tomou 100 miligramas de testosterona, ganhou 1 quilo de massa muscular, ela acha que se ela tomar 200, ela ganha 2, tomar 3... Aí o cara tá tomando 1 grama por semana, tá, de testosterona, achando que ele vai ganhar 10 quilos de massa muscular. Não. Chega uma hora que o seu corpo ele atinge, vamos supor, o platô que ele consegue absorver ali dos benefícios, vamos dizer, da testosterona, do ganho de massa muscular, do ganho de força, e você começa a estimular só a parte do risco. Então você começa a aumentar cada vez mais o colateral. Então você começa a ter o risco de ginecomastia, né, que é quando cresce aquele peito no homem ali, aumenta o risco de perda de cabelo, aumenta muito o risco cardiovascular, o risco de insuficiência cardíaca. Então não é isso, quanto mais melhor. Tem muito cara que acompanha sozinho, acompanha não, né? Faz uso sozinho, que às vezes reduzindo a dose e ajustando dieta e treino, o cara tem muito mais resultado. Então não existe isso de quanto mais melhor, não. Não tem dose segura também no suprafisiológico, tá? Vamos lembrar disso. Que a gente já tá falando de um negócio que tem risco. Vamos lembrar disso. Vai aumentar o risco vai aumentar e não vai colher resultado. E não é proporcional ao benefício. Então, porque você pode pensar assim, eu tô aumentando o meu risco em 10 vezes, mas o meu benefício em 10 vezes. Não, chega uma hora que o benefício para e o risco continua aumentando. Isso é muito comum. E no consultório, assim, o que você acha que é o mais comum entre homens e mulheres, se você conseguir dividir entre os dois, assim, o que a mulher mais usa, o que o homem mais usa? Mulher muito comum a oxanandrolona, tá? A oxanandrolona é um DHT, tá? Lembrando que o esteroide anabolizante a gente tem a testosterona, tem a família da 19-nortestosterona e das DHTs que chama, tá? A oxandrolona é um tipo de DHT que ele tem um pouco menos de reação virilizante. A reação virilizante é aquilo que deixa mais aqueles traços masculinos, que é crescer pelo, engrossar a voz, aumentar o clitóris da mulher, isso acontece. A oxandrolona não que seja uma droga segura, tá? Mas para a mulher numa dose baixa ali seria uma droga mais fácil de trabalhar. E também tem o primobolan, que é a metenolona, que também é um derivado de DHT, que as mulheres também usam bastante. É o que eu mais vejo no consultório, é isso aí. E tem mulheres hoje em dia usando testosterona também, mas daí é um território mais nebuloso aí, não é tão... Lembrando que nenhum deles é o indicado, tá? Mas se fosse trabalhar com a mulher ali, a oxandrolona numa dose baixa, a oxandrolona vai dar ajuda a dar aquela secada, vai consumir a gordura, vai dar uma definição muscular legal, mas tem que estar acompanhando com o médico junto, não tem como. E para o homem, o que seria o... o mais comum aí é que eles brincam que é a Deca com Dura. Não querendo saber. Não querendo saber muito. Não querendo saber muito o que é a Durateston com decanoato da androlona. Não querendo saber muito quanto que o cara usa por semana. GH pode usar. Qual que é o horário? Então, é muito comum a pessoa usar aí essa dupla aí, que é o decanoato de androlona, que é um 19-nor, tá, que a gente fala.
Ele é muito bom para potência anabólica, então ele vai dar um anabolismo, um ganho de massa muscular muito grande, tá? E a base sempre da pessoa é a testosterona. Então a Durateston, que é um tipo de testosterona, associado com decanoácido androlona, tem um efeito realmente muito bom para o pessoal aí, para o ganho de massa muscular. E daí, às vezes, como para dar uma secadinha, daí usa um DHT aí. O pessoal usa uma oxandrolona, um primambolan, o estanozolol, que é tipo proibido. Então o pessoal vai muito por underground aí, né? Mas o decanoato de nandrolona com a Durateston é uma combinação bem comum aí na. Anotou aí. Quanto que é a dose mesmo? Qual que é a dose? É 200 por miligramas quilo por que faz? semana, e o outro, quantas vezes que aplica? Qual que você acha que é o erro mais comum, assim, da pessoa na hora de... Porque tem muita gente que usa sozinho. Aí a pessoa não vai passar com um médico. A gente sabe que tem, infelizmente, essas situações. Se você fosse dar uma dica, assim, uma coisa básica, não errar. Pra não Cara, errar. no sentido Se a de pessoa não fosse passar no médico. não fosse passar no médico, eu Uma diria coisa não. básica pra ela não errar. Bom, o básico para não errar primeiro é falar não use. Não Tá? A primeira Cara, outra coisa que realmente é muito que tem que entender é underground, cara. Underground não tem como, é contaminado, não sabe a procedência. Eu sei que tem protocolo de internet, protocolo de coach. Às vezes até os caras sabem muito ali de droga, Até fisiculturista, já. mas o que acontece muito do usuário é a polifarmácia que a gente fala. O cara começa a usar um para combater o efeito do outro, que combate o efeito do outro. Cara, e cuidado com a dose, tá? O pessoal começa a pesar a mão muito cedo, começa a usar muita droga, cada vez num volume mais alto, tá? Então eu penso assim, cara, você está pensando em usar, você tem um protocolo, pelo menos vai no médico, fala para o médico que você está usando, deixa o médico te orientar o risco real, tá? Porque às vezes o coach não vai te passar o risco real, realmente o que é o risco, o que pode acontecer Ele só vai te falar que você vai trabalhar mais, vai treinar Cara, mais. porque assim, vou ser bem honesto, eu nunca tomei nada, tá? Por que eu não tomo? Vou ser bem honesto, por quê? Porque quer ser bom, cara. Vou viciar. Pô, eu vou tomar um negócio, vamos lá, porra, eu adoro treinar, o Luquinha vê, eu treino pesado, cara. Então pensa que eu vou te dar uma droga que você vai ficar mais forte, vai recuperar o mais seu rápido. corpo vai ficar mais legal, você vai recuperar mais rápido entre os treinos, então você tem uma recuperação. Puta disposição para trabalhar. Você vai ter uma puta disposição. Se você usar na dose certa, a libido, coitada da sua mulher, você vai estar lá se escondendo na casa na hora que abre a porta. estralando. Então, e é muito comum ouvir o cara falar assim pra mim: porra, doutor, mas se eu parar de tomar, eu não vou conseguir ficar no. Cara, não vai, é uma droga. Assim como um cara que usa um estimulante, vamos dar um exemplo: o cara que usa uma cocaína virar pra mim e falar: olha, eu não vou conseguir ficar no mesmo grau na festa se eu usar a cocaína. Não, lógico que não. Claro. A cocaína vai te dar um grau ali do que você quer, que você não vai ter sem. A testosterona é uma droga, ela vai te dar um desempenho totalmente, cara, deve ser muito legal, entendeu? Eu não uso porque eu sei que eu vou gostar e não vou querer parar de usar, então eu prefiro não usar, entendeu? Acho que é uma coisa Eu muito... brinco com os meus alunos, eu falo, eu tenho muita, mas muita curiosidade, mas falta coragem. Porque eu sei que se eu começar, eu não vou parar. Porque a mesma coisa que você falou, eu vou treinar, o shape vai estar absurdo. Sim, sim. Não vou parar, não vou Agora, parar. que realmente você dá um shape legal aí pra quem quer, isso quer. dá, né? Isso Só que é um shape alugado, você parou de tomar. É alugado. Parou de tomar, você secou. Exato, Eu já vi vários casos na academia, os caras tomando bombado, dá um mês, parou, o cara some. Então, assim, eu prefiro lá, o meu caminho é lento, é devagar, mas eu prefiro. Mas que realmente deve ser bom. Já entrou outras coisas também, né? O cara parou de tomar, aí ele vai querer parar de treinar, já não vê resultado. Porque, e daí o cara cansa mais fácil, daí ele vai pensar, pô, eu vou lá agora, não vou conseguir pegar o mesmo peso que eu peguei semana passada, e daí o braço já não tem o mesmo tamanho. O psicológico já fica destruído. O psicológico afeta, tá? Então, realmente, isso aí tanto é que assim, eu já vi o Renato Cariani falando isso aí, que eles falam que existe a vida antes e depois do hormônio. E você tem que pensar muito se você vai entrar nessa vida, porque depois que você entrou, acabou, cara. Você nunca mais volta a ser o que você era antes. Então eu prefiro nem entrar. Eu sou do time natural. Natural, tranquilo. E eu tenho a pira de que assim,
eu levantei, não que não seja esforço do cara, mas tipo assim, isso aqui é 100% mérito meu. Sim, eu também Eu tenho fico essa lá pira. e, cara, tem vezes que eu vou virado de plantão, hoje foi um dia que eu dei até um plantão horrível ontem à noite, que o plantão às vezes a gente consegue dar uma descansada, ganha dinheiro dormindo, eu brinco, vai lá dormir no hospital pra você ver se é gostoso. Vai lá dormir, as pessoas, mas ontem foi um plantão bem intenso, eu cheguei hoje na academia, falei, pô, cara, vou treinar bem de leve, né? Mas eu fico puto comigo mesmo, falo, cara, a minha noite já foi uma merda. Daí eu Já tô aqui. Já vim, eu começo a treinar com raiva, daí hoje meu treino rendeu, porra, eu fico feliz de estar lá e arregaçado. É isso aí. Da hora. Beleza? Acho que foi tudo. Show. Eu queria agradecer pode. a oportunidade que vocês deram aqui para mim, tá? Eu já conheci o Luquinha da academia e para poder fazer um elogio que eu acho que eu posso fazer, o Luquinha foi um cara que sempre me ajudou muito quando eu pedi ajuda dele, nunca paguei uma aula para ele, nunca foi meu personal, mas sempre, ô Luquinha, me ajuda aqui em tal exercício, me orienta aqui, ou ajuda naquela repetição a mais. Porque tem uns caras que a gente sabe que só ajuda ali, com perdão do termo, minha esposa que não briga comigo, aquelas gostosinhas, sabe? O cara só ajuda as bonitinhas, só ajuda. O cara sempre esteve junto, sempre presente, agradeço a oportunidade. Obrigado pelas palavras. Lucas, estou conhecendo você hoje, obrigado pela oportunidade de estar aqui, fiquei muito feliz. Obrigado. Espero poder voltar aqui ainda para a gente poder conversar mais uma próxima vez. Ficou faltando tempo aí pra gente conversar mais. Sucesso, está mais finalizado mais um episódio do Savecast. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo, manda no grupo da família para os seus amigos, porque cada vez mais nós estaremos inovando e trazendo mais convidados para falar sobre alta performance, sobre saúde, sobre família. E é isso aí, finalizado mais um episódio do podcast Savecast, salvando o seu dia com insights poderosos. Isso aí.